Pronto, obrigado. Então, eu tenho fármacos que agem alfa, fármacos que agem alfa e beta. Então, específico para alfa, inespecífico. A mesma coisa, específico para beta e inespecífico. E eu tenho mais que isso. Eu tenho um fármaco que é específico para alfa 1. Eu tenho um fármaco que é específico para beta 1, para beta 2. Então, a gente fala que esses fármacos são seletivos, né? Seletivo para beta 1, seletivo para beta 2, tá? Então, isso existe. Só que, quando nós falamos também em seletividade, gente, não existe 100% de seletividade. Eu não posso dizer que um fármaco, tá? Ele é 100% beta 2, ou ele é 100% beta 1. Isso não existe. Por mais que ele seja seletivo para um tipo ou para um subtipo de receptor, mas ele também sempre pode agir em outro. E isso é muito variável, dependendo da dose desse fármaco que você está usando e também de cada paciente. Só para ter um exemplo bem claro, eu gosto sempre de dar esse exemplo, que é um exemplo que muitos de vocês já viram e já a conhecem, tá, né? E pode acontecer até com alguém de vocês aí. Eu perguntei na última aula se tinha alguém que era asmático, né, que tinha asma, bronquite, e parece que 2 alunas tinham, né? Então, é um exemplo bem simples. Os fármacos que nós utilizamos para asma são fármacos seletivos para beta 2, a beta 2. Mas esse fármaco, dependendo da dose e dependendo também de paciente para paciente, ele também dá taquicardia. E taquicardia não é beta 2, é beta 1. Então ele não está sendo 100% seletivo. Ele está agindo também em beta 1. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham sempre em mente. Tá? Mas por que esse fármaco está produzindo esse efeito adverso se ele é seletivo para o receptor X? Porque não existe 100% de seletividade. Tudo bem, gente? Beleza? E é assim que a gente vai entendendo, né, o uso clínico dos fármacos e os efeitos adversos que esses fármacos podem promover. Quando nós falamos em simpático, eu tenho o fármaco que age em alfa e age em beta. E aí, na literatura e no nosso dia a dia, nós podemos encontrar alguns nomes, alguns sinônimos. E é isso que eu preciso que vocês também guardem e que vocês entendam, tá? Deixa eu só abrir um slide aqui para a gente ver isso. Se eu tenho um fármaco que age a nível de simpático, tá? E ele é um estimulante, ele vai estimular o alfa ou o beta, que seja, qualquer um, mas ele é um fármaco que está imitando a ação da noradrenalina. É porque o mediador simpático quem é? Noradrenalina. Então, eu tenho um fármaco, eu não quero isso. Eu tenho um fármaco, não quero você.
Deleta. Se eu tenho um fármaco que age a nível de simpático, tá? Esse fármaco, ele pode ser chamado de simpatomimético. Simpatomimético. Por que simpatomimético? Porque esse fármaco, ele está imitando a ação do simpático. Ele está estimulando alfa, ele está estimulando o beta, e ele está produzindo um efeito semelhante ao simpático. Então, ele é um fármaco simpatomimético, aonde simpato vem de simpático, mimético vem de mesma ação, certo? Está produzindo a mesma ação. Muito bem. Esse fármaco simpatomimético, ele está imitando o simpático. Mas o simpático é o quê? O simpático é um mediador que está se ligando a um receptor. E quem é o mediador simpático que está se ligando ao receptor e produzindo efeito? Quem é a gente? Oi, não estou ouvindo. Quem é o receptor simpático que está lá no órgão, na sinapse simpática com o órgão, se ligando ao receptor e produzindo ação? Não entendi. AS? Quem? O que é isso? Deixa eu ver aqui se aparece uma coisinha aqui. Não. Não. Vocês estão vendo aqui? Sim, professor. Receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta, né? O beta pode ser o beta 1, beta 2 ou o beta 3, certo? Mas para esses receptores serem estimulados, quem é que precisa se ligar a eles? Noradrenalina. Noradrenalina é o mediador simpático, certo? Noradrenalina é o mediador simpático. Deixa eu ver se eu colo isso aqui lá no slide para vocês, para ficar mais fácil. Oxi. Eu vou deixar aqui para vocês, tá? Então, o mediador, gente, é noradrenalina. Ok? Noradrenalina. Muito bem. Aí, o nome que nós damos a esses fármacos que agem alfa, alfa 2, beta, beta 1, beta 2, beta 3, tá? Ele é um fármaco que está, na realidade, imitando o simpático, então ele é chamado de simpatomimético, mas ele está o quê? Fazendo a vez, imitando principalmente quem? Noradrenalina, certo? Noradrenalina.
Então, esse fármaco, ele também pode ser chamado de noradrenalina, adrenérgico. Vocês vão ouvir muito isso, adrenérgico, tá? Adrenérgico. Então, esses fármacos, tá? Ele pode ser chamado de simpatomimético ou fármaco adrenérgico. Nas nossas aulas, nós vamos trabalhar muito com o termo adrenérgico, tá? Adrenérgico. Então, sempre que a gente falar em adrenérgico, você já sabe, adrenérgico é simpático, tá? Adrenérgico é simpático. O termo simpatomimético é muito comum você encontrar assim, em algumas literaturas, em artigos, em bula de medicamento, tá? Você pode encontrar. Inclusive, se você, quem usa aí medicamento para asma, pega lá na bula, você vai ver o fenoterol, não sei, né, que é algum dos compostos que a gente usa, né? É uma amina simpatomimética. Opa, amina simpatomimética. Se é simpatomimética, você já sabe que está agindo a nível de simpático, tá? Só que, gente, do mesmo jeito, tá, que existe aqui o simpatomimético, tá? Eu estou falando de fármacos que está se ligando ao receptor e está estimulando. Mas eu também tenho fármacos que vai se ligar ao receptor e vai bloquear esse receptor. Então, esse fármaco que está estimulando, não sei se a Carla já mencionou isso com vocês, mas eu falo que é um fármaco agonista. Vocês já conheceram esse termo? Agonista? Conheceram já? Não? Muito bem. Então, a Carla vai estar falando, tá? Mas é o seguinte, se eu tenho um fármaco que está se ligando ao receptor e está produzindo efeito, estimulando esse receptor, eu chamo esse fármaco de agonista. Tá? Então, agonista é quem promove ação, promove efeito. Enquanto um fármaco que se liga ao receptor e bloqueia não produz efeito, é um fármaco antagonista. Tá? Antagonista. Tudo bem? Então, os fármacos agonistas adrenérgicos é que são os simpatomiméticos ou simplesmente adrenérgicos. Ok? E os fármacos antagonistas? Os fármacos antagonistas são simplesmente os fármacos simpatolíticos. Então, simpatolíticos. Tá? Por quê? Simpato, de simpático, líticos, de quebra. Quebrou o efeito do simpático. Então, simpato, né? Simpato, simpato. Ai, Jesus amado. Simpato. Então, simpatomimético e simpatolíticos. Beleza? E quanto aos adrenérgicos?
adrenérgico nós simplesmente chamamos de antiadrenérgicos, tá? Antiadrenérgicos, simplesmente isso. Ok? Antiadrenérgicos. Então, nós temos os simpatomiméticos e os simpatolíticos, ou adrenérgicos e antiadrenérgicos. Tudo bem, gente? Então, isso aí são os fármacos que vão se ligar aos receptores simpáticos e vão estar provocando, né, o mesmo efeito que de um estímulo simpático. E lembrando que esses fármacos podem estar se ligando a qualquer um dos receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, enfim. Beleza? Muito bem. Para que a gente entenda um pouco disso tudo, nós precisamos entender, gente, um pouquinho, tá? Como ocorre a síntese desse mediador e como que esse mediador é liberado para sinapse. Nós temos muitos fármacos que agem a nível de síntese de noradrenalina, da síntese de nora, e muitos fármacos vão agir aonde? Aqui, na sinapse, tá? Ou agindo no pré-sináptico, ou agindo no pós-sinápticos. Tudo bem? Só que antes de eu falar e explicar para vocês esse mecanismo de sinapse, eu preciso que vocês tenham em mente uma coisa muito importante. Como que é essa sinapse? Gente, aqui, a sinapse, ela está representando uma sinapse adrenérgica. Por isso que eu tenho aqui o receptor alfa 1, beta 1, o beta 2, eu poderia ter o alfa 2, beta 3, tá? Mas isso não quer dizer que eu tenho em toda a sinapse todos os receptores. Não. Vai depender do quê? Vai depender dessa célula aqui. Vai depender do órgão que eu estiver me referindo. Vamos supor, se eu estiver falando do músculo liso brônquico, eu vou ter o beta 2. Se eu estou falando do coração, eu vou ter beta 1. Se eu estiver falando de tecido adiposo, gordura, eu vou ter um beta 3 que não está aqui. Se eu estiver falando do músculo liso vascular, o periférico, os grandes vasos, eu vou estar falando de alfa 1. Se eu estiver falando dos vasos do músculo esquelético, eu vou estar falando de beta 2. Se eu estiver falando da mácula densa ou do aparelho justaglomerular renal, eu vou estar falando de beta 1. Então, veja, dependendo do órgão, tá, eu vou ter um receptor predominante. E é esse receptor que eu vou ter que conhecer. Esse receptor que eu vou ter que saber que receptor que é. Certo? Se vocês pegarem qualquer livro de farmacologia, o Penildon Silva, que eu disse para vocês, o Hang, o Goodman, né? Vocês vão poder ver que na parte inicial aí de SNA, vai ter lá uma tabela.
E na tabela vai estar o órgão, depois o receptor predominante e o efeito que esse receptor provoca no órgão. Tá? Essa tabela, gente, mostrando o órgão e mostrando os receptores, é importantíssimo. Importantíssimo. Ah, mas eu vou ter que saber? Eu não digo a tabela toda, mas os principais que eu vou falar para vocês, agora, vocês vão ter que saber. Não tem como, tem que saber, gente. Precisa decorar. E por quê? Porque só assim você vai saber o que o fármaco faz. Qual o efeito que eu espero e qual o efeito adverso que eu também tenho que esperar. E eu só vou saber isso conhecendo os receptores e sabendo aonde eles estão e o que eles fazem. Tem outra forma? Não tem. Não tem. Eu tenho que saber. E ao longo de nossas aulas, a gente vai estar falando muito disso. E aí, eu vou estar falando de um fármaco, porque ele provocou taquicardia. Eu não vou parar toda vez e falar, ó, ele está dando taquicardia porque o coração tem beta-1 e ele está se ligando ao beta-1. Não. O fármaco provocou taquicardia, você já tem que saber, tá, que ele está se ligando, então, a beta-1. Certo, gente? Isso é importante. Isso é importante não só aqui para nossas aulas, como para a nossa vida toda. Né? Nós que vamos trabalhar com fármacos, né? Com os medicamentos, precisamos saber disso. Né? Para amanhã a gente não passar vergonha aí fora. Né? Uma vez eu tive que interferir, né, numa drogaria, e eu não vou falar aonde foi, mas eu tive que interferir, porque eu vi que a coisa ia ficar feia. Um homem entrou com a receita que a mulher dele estava tendo contrações prematuras, estava com ameaça de aborto. Ele estava muito nervoso, preocupado, né? E entrou na farmácia lá com a receita. Ele até pediu licença para mim, se poderia passar na minha frente, se ele está passando mal. Eu falei, por favor. Ele foi, né? E quem atendeu lá, né? Era uma farmacêutica, mas não era formada pela Unisantos. Olha, vê bem, não era formada pela Unisantos. Viu lá, falou, pô, mas esse médico tá doido. Eu fiquei só vendo, o médico tá doido. Pô, esse remédio aqui é para asma, é para a bronquite. Que tá... Nossa Senhora, o homem que já estava nervoso, né, ficou mais nervoso, começou a ficar vermelho, né, pensei que fosse dar um troço nele, e a moça lá se enchendo toda. Eu falei, calma, posso ajudar? Me expliquei quem eu era, eu posso ajudar? Eu peguei a receita, e na receita estava escrito salbutamol. O que é salbutamol? Salbutamol é um agonista de beta-2. É usado para asma? Sim. A indicação principal dele é para asma. Para asma, sim. Né? Mas, o útero gravídico, quando está grávido
ocorre uma sensibilização, um aumento muito grande de receptores beta-2 no músculo liso do útero. E esses beta-2, eles são relaxantes. Então, se eu usar um agonista beta-2, tá, o útero ele vai o quê? Relaxar, e ele vai parar de se contrair. Então, o médico estava corretíssimo na prescrição. Quem estava errado era a farmacêutica, que não sabia que no útero tenha beta-2. Certo? Então, gente, isso é importante para o nosso dia a dia, tá? A gente vai trabalhar com fármaco, a gente tem obrigação de saber. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Essa parte inicial, gente, né? A gente vai muito devagar, muito lento. Você vê que eu estou falando muitas coisas, várias vezes, talvez a mesma coisa. E por que isso? Eu acho que eu já falei para vocês. O SNA, ele pega aí aproximadamente 70% de toda a farmacologia. Então, é um assunto que a gente precisa ir muito devagar, entendendo, aprendendo, porque é um assunto extremamente importante para nós. Ok? Muito Tudo bem. bem. Ótimo. Então, eu quero que vocês saibam que aquela sinapse que eu mostrei agora para vocês e que vou voltar a falar, os receptores que estão lá estão representando uma forma genérica. Mas eu tenho que saber que em cada sinapse eu vou ter o predomínio de um receptor, tá? E dependendo do órgão, eu vou ter um tipo. Tudo bem? Agora eu quero que vocês, se possível, anote aí o que eu vou falar. Então, se alguém precisar pegar um papel, uma caneta, por favor, pode pegar. Posso falar? Pode falar, professor. Gente, vasos periféricos e grandes vasos. Receptor é alfa. O que esse alfa faz? Ele faz vasoconstrição. Ok? Vasoconstrição. Agora, se eu pegar vasos do músculo esquelético, agora só o músculo, tá? Vasos do músculo esquelético. O receptor é beta 2. Beta 2. E uma coisa que vocês vão perceber, beta 2 é sempre relaxante, sempre. Então, se eu tenho esse beta 2 no vaso do músculo esquelético, eu vou estar, eu tenho o quê? Eu tenho vasodilatação, tá? Tenho vasodilatação. Tudo bem? Muito bem. Músculo liso bronquiolar. Músculo liso bronquiolar. Beta 2. Então, eu vou ter broncodilatação. Broncodilatação.
ok? Coração. No coração, eu vou ter o predomínio de beta 1. Beta 1. E o que o beta 1 faz? O beta 1, ele faz taquicardia. Ele aumenta a frequência cardíaca. Taquicardia. E aumenta a força de contração. Ok? Eu vou citar aqui também um sinônimo, e que é importante que vocês anotem, porque a gente precisa saber esse termo, tá? É importante isso. Eu disse que o beta 1, ele aumenta a frequência cardíaca. Frequência cardíaca nós chamamos de cronotropismo, tá? De cronômetro, cronotropismo. Se aumenta, é cronotropismo positivo. Se diminuísse, seria negativo, ok? Então, o beta 1 no coração, ele faz cronotropismo positivo. E eu falei que ele aumenta também a força de contração cardíaca, certo? Força de contração é inotropismo. Inotropismo. A mesma coisa, se aumenta, inotropismo positivo. Se diminuir, inotropismo negativo. Ok? Por que eu estou falando isso e nós temos que saber? Porque vocês vão ver ainda, lá na frente, tá? Fármacos que vão estar dizendo assim, esse fármaco é um cronotrópico e inotrópico positivo. E só isso. E não vão falar mais nada. Opa, é um cronotrópico e um inotrópico positivo. Ou simplesmente é um cronotrópico positivo. E daí, o que quer dizer isso? Então, você já sabe. Se é um fármaco cronotrópico e inotrópico positivo, é um fármaco que está se ligando ao beta 1 e está aumentando a força de contração e aumentando a frequência cardíaca. Tudo bem, gente? Tudo sim, professor. Beleza, então. Então, nós já falamos dos vasos, pulmão, o coração, o útero gravídico, né, que eu falei ainda há pouco para vocês, mas só quando está gravídico, tá? Há uma sensibilização e um predomínio de receptor beta 2. Beta 2. Então, no útero gravídico, beta 2. E aí, eu vou ter relaxamento, tá? Gente, só um minutinho é VaptVupt. Eu já falei isso na outra aula, eu estou dando essa aula o escritório, eu vou ter que abrir a porta lá da loja e já subo, tá? É VaptVupt, para tomar uma aguinha.
Prontinho, gente. Desculpa. Estamos de volta. Então, útero gravídico, né? Já falamos. O beta 2, relaxamento. Tem uma areazinha no rim que é chamado de mácula densa ou simplesmente aparelho justaglomerular. Você já deve ter ouvido falar isso em alguma das disciplinas aí, no rim. Essa mácula densa, ela sintetiza e secreta uma substância importante, que a gente vai falar muito dela, que é renina. E o receptor responsável por isso é o beta 1, tá? Beta 1. Então, o beta 1, no aparelho justaglomerular, aumenta renina. Ok? Muito bem. Esses receptores são, assim, os mais importantes, tá? No dia a dia de nossas aulas, a gente vai complementando alguns também importantes, né? Como o caso de esfíncteres, né? A próstata, e a bexiga, e aí a gente vai complementando. Mas esses que eu falei para vocês são, assim, importantíssimos e nós temos que saber já dele, tá? Porque a gente vai trabalhar muito com esses daí, principalmente com esses vasos, né? O coração, o rim, ok? O pulmão, a gente vai trabalhar muito com isso daí, já de início. Então, a gente tem que saber, a gente tem que ter isso já memorizado, tá? Faz aí a tabelinha, né? E cola essa tabelinha no banheiro, cola na testa do namorado, a namorada, e vai decorando. É bem simples, daqui a pouquinho no nosso dia a dia vocês vão ver que isso aí vai fluir naturalmente, tá? Mais um item aí que é importante, o pâncreas. O pâncreas, ele quase chega a ser uma exceção, onde eu tenho os dois receptores. Eu tenho alfa e eu tenho beta no pâncreas. O alfa no pâncreas, ele diminui a liberação de insulina. Então, alfa no pâncreas reduz insulina. E o beta aumenta, tá? Beta aumenta e alfa diminui. Beleza? Professor, o senhor pode repetir só essa última parte? Antes do senhor falar que o do beta, que aumenta, ou diminui. O pâncreas? Do pâncreas? Isso, professor, por favor. Sim. No pâncreas, nós temos os dois, alfa e beta, que é quase uma exceção, né? Porque normalmente a gente tem só um, mas o pâncreas tem os dois, alfa e beta. O alfa, ele reduz, diminui a liberação de insulina. E o beta faz o inverso, aumenta a liberação de insulina. Era isso? Sim, professor, obrigado. Bem, então,
conforme vai aparecendo alguma coisinha, a gente vai lembrando, a gente vai inserindo nessa tabela, tá? Então, gente, tudo isso para a gente ver que aqui, tá? Essa sinapse, tá? Ela está representando o sistema adrenérgico, o sistema simpático, tá? Mas que eu, conforme o órgão, eu vou ter apenas o predomínio de um desses receptores, salvo o pâncreas, que a gente falou agora, né, que existe tanto alfa quanto beta, mas praticamente é uma exceção. Em todos eu vou ter o predomínio de um deles. Beleza? Muito bem, gente. Agora, gente, como é que surgiu essa nora? Como que essa nora ela é liberada para a sinapse? Né? Como é que eu controlo essa síntese de noradrenalina? Então, agora eu peço para vocês um minutinho de atenção. Eu sei que vocês estão aí bem atentos, mas é de manhã, né? Ainda há um pouquinho com sono, então vamos despertar, acordar, entender essa sinapse aqui, porque a gente vai falar depois de alguns fármacos que agem aqui, interferindo nessa sinapse, ok? Então, antes de mais nada, isso daqui é uma terminação de um nervo simpático. Isso aqui é uma terminação de um nervo simpático. Aqui é a sinapse, né? Esse nervo está chegando, fazendo sinapse com algum órgão. Algum órgão. Então, aqui eu chamo de pré-sináptico e aqui eu chamo de pós-sináptico. Ok? Uma coisa que vocês já devem ter percebido, eu tenho o receptor no órgão que eu chamo de receptor pós-sináptico. Por que pós? Porque eu também tenho o receptor no neurônio, na terminação nervosa. E esse receptor eu chamo de receptor pré-sináptico. Pré-sináptico. Esse esquema, ele está apontando apenas o alfa-2. Mas, na realidade, gente, eu também tenho um outro aqui, que é o beta, tá? Na sinapse, eu tenho o alfa e eu tenho o beta. Eu tenho os dois receptores também no pré-sináptico. Tudo bem? Muito bem. Como que essa noradrenalina, ela chega até aqui? Bom, ela é sintetizada nessa terminação nervosa. E o seguinte, tudo começa a partir de um aminoácido, a tirosina, que está na circulação, e ela entra, ela é puxada por canais para dentro do neurônio. Uma vez essa tirosina aqui dentro, ela sofre a ação de uma enzima, que é a tirosina hidroxilase. Não se preocupem com esses nomes de enzimas, tá, gente? Não se preocupem. Então, a tirosina, ela sofre a ação, a tirosina hidroxilase, dando origem à DOPA, que é a dihidroxifenilalanina. A DOPA. Uma vez formada a DOPA, essa DOPA, ela sofre a ação de uma outra enzima, que é a descarboxilase, é chamada de DOPA descarboxilase. Essa enzima, ela pega a DOPA e transforma ela, olha em quem? Em dopamina.
Dopamina é um outro mediador, né? Importante. A dopamina. Muito bem. Quando ocorre, gente, a síntese de dopamina, eu tenho dentro dessa terminação aqui inúmeras vesículas. Isso aqui é uma vesícula, ó, vesícula, tá? E eu chamo de vesícula de transformação. Então, a dopamina, ela é puxada, encaminhada para dentro da vesícula por um carreador, o TVMA. Esse carreador aqui pega a dopamina, joga para dentro, em troca, elimina hidrogênio. Mas tudo bem, o que interessa aqui é saber que a dopamina, ela vem para dentro da vesícula. Uma vez essa dopamina dentro da vesícula, ela sofre a ação de uma enzima que está aí dentro, que é a dopamina beta-hidroxilase. Isso aqui é uma enzima que está dentro da vesícula. Dopamina beta-hidroxilase. E aí, gente, essa enzima transforma a dopamina em noradrenalina. Pronto. Já descobri como é que ocorre a formação de nora. Certo? Na sinapse. Eu tenho aí, então, noradrenalina sintetizada. Está dentro da vesícula. Beleza? Tá tudo bem até aí, gente? Tudo bem, professor. Qualquer dúvida, por favor, me chamem, tá? Não deixa passar nenhuma dúvida. A gente para quantas vezes for necessário, por favor, tá bom? É importante isso, gente. Muito bem, então. Formado aqui a nora. Gente, agora, essa nora, dentro da vesícula, ela precisa o quê? Ser eliminada. Ela precisa ir para a sinapse para estimular os receptores. Quando que essa dopa, ela sai? Ela sai, gente, sempre que houver o quê? Um potencial de ação. Preciso ter um potencial de ação, né? Esse potencial, ele abre um canal de cálcio, vai entrar cálcio aqui para dentro. Então, o potencial, a abertura de cálcio, aumento o cálcio, vai fazer com que a vesícula, ela migra para a periferia e a membrana da vesícula funde com a membrana do axônio e as membranas, quando se fundem, elas ficam muito sensíveis, que na presença do cálcio elas vão se romper. Rompe a membrana e a noradrenalina é lançada para a sinapse. Opa, então ocorreu a liberação. Repetindo, tá, gente? Vou repetir. Eu tive a síntese de nora. Ela está dentro das vesículas de transformação. Muito bem. Para ocorrer a liberação, eu preciso do potencial de ação, do estímulo simpático. Esse estímulo, chegando à periferia, vai abrir esses canais de cálcio e entrar cálcio. Com estímulo e cálcio, a vesícula migra para a periferia, as membranas se fundem e se rompem, liberando noradrenalina. Ok? Então, para liberar a nora, eu preciso do potencial de ação e de cálcio. Esse processo que
as membranas se fundem e se rompem para liberar a nora, eu chamo de exocitose. Então, o mediador, a noradrenalina, é liberada por exocitose. Ok? Exocitose. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Muito bem. Então, nós já vimos, né, como que a noradrenalina, ela é sintetizada e como que ela é liberada. Ok? Muito bem. Agora, nós temos que conhecer algumas coisas, gente, que acontece aí. Muito bem. Eu estou congelando. Nós chamamos de mecanismos de sinapses a movimentação da noradrenalina nessa sinapse. A movimentação dela. Ela foi liberada. Muito bem, liberou. Qual é o objetivo principal da liberação dela? É se ligar ao receptor que está no pós. Não é isso? A hora que ela se liga ao receptor aqui, o pós, ela vai provocar uma ação. Então, se ela está se ligando ao alfa 1 pós, onde é que eu tenho alfa pós, gente? Está demorando muito para responder. Perdão, professor. Nos vasos periféricos. Onde eu tenho alfa 1? Vasos periféricos. Muito bem. E grandes vasos. E faz o quê? Vasoconstrição. Vasoconstricção. Muito bem. Então, se ela está se ligando aqui, provavelmente isso aqui está representando um vaso. Se ela está se ligando aqui ao beta 1, aonde que ela está se ligando? Beta 1? Coração. Coração está provocando o quê? Taquicardia. E força de contração. Não é o Contração. Taquicardia, força de contração, exatamente. Cronotropismo e inotropismo. Mesmo positivo. Isso. Ok? E se ela estivesse ligando aqui a um beta 2, aonde que esse beta 2 pode estar representando? Músculo liso bronquiolar. Bronquiolar E está também provocando. esquelético. E também esquelético. Aí vocês já começaram a confundir. Obrigada. Músculo liso bronquiolar. Vai estar provocando o quê? Broncodilatação. Vasodilatação. Outra confusão. Músculo liso bronquiolar é broncodilatação, tá? Não é vaso. Bom, porque é um brônquio. Então é broncodilatação. Tudo bem? Broncodilatação. Alguém aí me disse também o beta 2 e músculo esquelético. Eu tem? falei no músculo esquelético, que aí é relaxante e vasodilatação. Então, só que aí você precisa deixar bem claro, não é no músculo esquelético, é no vaso do músculo esquelético. Tudo bem. Obrigada, professor. É no vaso do músculo esquelético. Aí eu vou ter vasodilatação.
Entendi. Obrigada, professor. E por que isso? Eu preciso ser muito claro. Porque no próprio músculo esquelético, eu também tenho beta 1, e que gera tremor. Tá? Então, a gente precisa ir bem em cima, tá? Bem explicado. É vaso do músculo esquelético. Ok? Muito Tudo bem. bem, professor. Vocês estão entendendo muito bem. Graças a Deus. Muito bem, então, gente. Vamos lá. Então, essa nora foi liberada para se ligar no pós e provocar os efeitos que nós acabamos de falar, não é? Muito bem. Gente, agora, como é que ocorre um controle fisiológico disso daí? Será que essa nora fica sendo liberada, ou tem algo que segura, ou tem algo que aumenta? É controlável isso daí? Ou não é controlável? Né? Quem controla a liberação, a concentração de nora aqui na sinapse? Então, existe sim um mecanismo de autocontrole. Vocês estão vendo esse nome aqui, autorreceptor? Esse nome, autorreceptor, é um autocontrole. E eu digo para vocês que do mesmo jeito que existe esse alfa pré aqui, eu também tenho um beta aqui. Lembram disso? Sim, professor. Então, muito bem. Gente, a noradrenalina, ela se autorregula, tá? Através desses receptores. Uma outra coisa que eu quero que fique bem claro para vocês. No pré-sináptico, eu vou ter um alfa e eu vou ter um beta. Então, aqui no pré-sináptico, eu sempre vou ter os dois receptores, alfa e beta. E no pós, quem é que eu vou ter? Aí depende, né? Depende do órgão, é isso? Mas eu vou ter sempre todos eles ou eu vou ter o predomínio de um deles? O predomínio de um. Predomínio de um. Perfeito, perfeito. É isso que nós temos que ter em mente, tá? Que no pré-sináptico eu tenho os dois. Mas no pós eu vou ter o predomínio de um deles só. Só um. Tá? E esses receptores pré-sinápticos, tá? Eles são importantes para controlar a própria síntese e liberação da noradrenalina. Então, vamos lá. Eu liberei nora. Eu estou com muita nora na sinapse. Eu estou com excesso, uma concentração muito alta de nora. Eu estou, naquele dia, muito agitado, né? Esse excesso de nora acaba tendo uma sensibilização nos receptores alfa-pré. Se eu tenho excesso de nora, eu acabo tendo uma ligação de nora em alfa-pré. E o que esse alfa-pré faz? Esse alfa-pré, quando ele é estimulado pela nora, ele bloqueia o canal de cálcio. Ele bloqueia o canal de cálcio. Se bloqueia o canal de cálcio, gente, eu não vou ter cálcio aqui dentro, eu não vou ter o quê? Liberação de noradrenalina. Lembra que eu disse, para ter a liberação
e nora, eu preciso do potencial de ação e preciso de cálcio. Então, se eu tenho muita nora aqui, eu tive estímulo em alfa-pré, o alfa-pré bloqueia cálcio, e eu deixo de liberar nora. Aí a minha oferta de nora na sinapse vai diminuir. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Muito bem. Então, a concentração de nora vai diminuir. Aí vai diminuir, puxa vida, agora fiquei com pouca nora. Tenho pouca nora aqui. Quando eu tenho pouca nora, o alfa deixa de ser estimulado. E passo a estimular agora, gente, o beta-pré, que não está aparecendo, certo? Aqui. Esse beta-pré, quando a concentração está baixa e ele é estimulado, o beta-pré faz o quê? O beta-pré abre o canal de cálcio. Ele relaxa esse canal, abrindo, entrando cálcio. E entrando cálcio, vai ter a liberação de noradrenalina. E aí a oferta de nora começa a aumentar pela ação do beta-pré. Aumentou, pai, eu tenho muito. A alfa-pré é que entra em atividade, bloqueando. Diminuiu, beta-pré entra em atividade, abre. E assim eu vou tendo o quê? Um controle. Por isso que é chamado de autorreceptor, tá? Alfa, autorreceptor, beta. Eles que vão modulando, controlando, tá? A liberação de noradrenalina. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. A hora que eu estou aqui agora, nesse slide, explicando, mesmo assim, aparece a minha imagem para vocês? Aparece sim, professor. Então, quando eu faço isso aqui, vocês estão vendo, né? Sim. Estamos sim, prof. Então, tá bom, então. Eu não estou conversando com a tela só, não, né? Que bom. Então, gente, esses receptores pré-sinápticos, eles são importantíssimos, tá? Para autorregular, controlar a liberação de noradrenalina. Tá? Então, isso daí é um dos controles exercido na oferta de nora na sinapse. Tá? E uma coisa que eu quero que vocês guardem, tá? É que alfa e beta pré-sináptico trabalham em conjunto, não é? Alfa diminui, beta aumenta. Só que, gente, se eu, por aventura, eu tiver uma substância, um fármaco, que bloqueia algum desses receptores, vamos supor, eu bloqueei o alfa-pré, automaticamente, gente, eu vou ter o aumento da ação de beta. E eu vou ter aumento de noradrenalina. Certo? Se eu tiver um bloqueio de beta-pré, eu vou ter aumento da ação de alfa. Eu vou ter diminuição de noradrenalina. Entenderam isso? Memorizem isso, por favor. Isso é importantíssimo. Pode repetir, professor? Nós vamos... Oi? Pode repetir, por favor? Sim. Alfa e beta pré-sináptico, tá? Pré. Eles trabalham juntos.
regulando, modulando, né, a liberação de noradrenalina. Só que se por aventura eu tiver o bloqueio de um deles, se eu bloquear, vamos supor, o alfa, eu vou ter aumento da ação de beta. E o que o beta faz? Aumenta a liberação de noradrenalina. Se eu bloquear a beta, eu vou ter aumento da ação do alfa. Eu vou ter diminuição de noradrenalina. Professor, eu posso perguntar? Lógico. Eu queria saber se o senhor pode exemplificar algum tipo de substância que possa bloquear o alfa ou o beta pré-sináptico, por favor. Beleza. Vou sim. Existe um fármaco bastante comum, que a gente vai falar deles, tá? Muitas vezes. Ele é usado principalmente para taquicardia, para hipertensão. É um fármaco bloqueador de beta. É o propranolol, tá? Propranolol. Ele é usado como anti-hipertensivo. E eu explico sempre para vocês que ele tem 4 mecanismos anti-hipertensivos. Ele bloqueia o beta-1 no coração. Então, ele vai diminuir força e frequência cardíaca. Só aí, já reduz o meu débito cardíaco e reduz a pressão. Não é? Ele vai bloquear o beta-pré. É um bloqueador beta. Ele bloqueia o beta-pré. Ao bloquear o beta-pré, vai acontecer o quê? Vai sobressair o alfa-pré, que vai diminuir noradrenalina. Se diminuir nora, eu estou diminuindo a ação em todos os órgãos, inclusive aonde houver alfa. Aonde que eu tenho alfa? Nos vasos. E se eu diminuir a ação dos vasos, eu vou ter o quê? Vasodilatação. E aí a pressão diminui. Entendi, professor. Obrigada. Entendeu? Muito bem. E do mesmo jeito, eu também tenho fármacos anti-hipertensivos, que a gente vai falar deles, a metildopa, a clonidina, que são fármacos que estimulam alfa-pré. Estimula. Estimulando o alfa-pré, diminui cálcio, diminui a liberação de nora, diminuindo nora, eu diminuo a ação em vaso, diminuo a ação no coração, e aí eu tenho também queda de pressão arterial. Ok? Ok, professor. Então, esses receptores pré-sinápticos, eles são importantes, tá? Tanto no controle da concentração de noradrenalina, como ação para alguns fármacos, tá? A gente vai ver isso bem com calma, todos esses fármacos, tá? Muito bem, então vocês já sabem que uma das formas de controlar a nora na sinapse é através dos receptores pré-sinápticos, não é? E o controle desses receptores aqui, que faz o alfa diminuir e o beta pré-aumentar a nora. Beleza? Ótimo! Uma outra coisa que acontece e que ajuda também a controlar a oferta de nora na sinapse é um processo aqui, gente, que é chamado de
recaptação. Recaptação. O que é recaptação? É a noradrenalina que está aqui na sinapse, ela é recaptada, ela volta para dentro do axônio. Ó, ela volta para dentro do axônio. Existem bombas, aqui está com o nome de transportador, né? Mas a realidade é uma bomba de captação. Então, é uma bomba que faz a recaptação, porque a nora foi lançada e ela será recaptada. Ela volta para dentro do axônio. Esse processo de recaptação, gente, acontece praticamente com todos os mediadores, tá? Não é só com a noradrenalina. Tá bom? Acontece com todos. Então, esse processo, tá, de recaptação também tira o excesso de noradrenalina da sinapse e volta com ele aqui para sinapse, para dentro do... Certo? Isso é um processo importante, gente. Isso acontece com todos os mediadores que eu já falei para vocês. E agora, o que eu quero que vocês também prestem atenção. Essa nora que foi recaptada, ela vai vir aqui e pode acontecer duas coisas com ela, tá? Ela pode ser degradada por uma enzima que está aqui dentro, que é a enzima MAO. MAO. Essa MAO é uma abreviatura de monoaminooxidase, tá? Monoaminooxidase, tá? É MAO. Então, se ela foi recaptada, tá? E é degradada pela MAO, acabou a noradrenalina. Agora, algumas vezes, tá? Ou muitas vezes, né? A MAO não consegue degradar toda essa nora que foi recaptada. Então, a nora que não sofrer a ação da MAO, essa nora ela acaba sendo armazenada, tá? Ela acaba sendo armazenada. Não aparece aqui as vesículas, tá? Mas são vesículas de armazenamento. E essas vesículas de armazenamento, tá? Como essa aqui, tá? Ela acaba também sendo liberada para a sinapse, acaba sendo liberada para a sinapse, tá? Toda vez que ocorrer o potencial de ação e a entrada de cálcio. Então, na realidade, eu tenho liberação de noradrenalina na sinapse, toda a nora que foi sintetizada e toda a nora que está armazenada. Então, as vesículas de armazenamento também voltam para a sinapse. Ok? Pelo processo chamado de recaptação. Tudo bem? E por que eu preciso conhecer esse mecanismo? Porque nós vamos falar de muitos fármacos que agem aí, gente, inibindo a recaptação ou inibindo a MAO, tá? Então, vamos supor, se eu inibir a recaptação, eu estou o quê? Aumentando a oferta de noradrenalina na sinapse. Eu não estou deixando que ela volta para o axônio. Então, vai ter um aumento de nora aqui na sinapse. Se eu inibir a MAO, tudo que está sendo recaptado não será mais degradado, será tudo armazenado
e tudo voltará para a sinapse. Eu estou também aumentando a oferta de nora na sinapse. Ok? Existem fármacos, que são fármacos antidepressivos, tá? Antidepressivos, que agem inibindo a recaptação ou agem inibindo a mal. A gente vai falar disso no momento mais adequado, certo? Então, só para vocês saberem que a recaptação também acaba controlando a concentração de noradrenalina na sinapse. Tudo bem? E por último, eu tenho aqui, perto da sinapse, uma outra enzima que não está aparecendo aqui também, que é a CONT. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho a CONT. CONT é com M, tá? Porque a abreviatura é catecol O metiltransferase, tá? Que é o nome da enzima, tá? Essa CONT, gente, aqui na sinapse, ela não tem muita importância, tá? Não tem. Mas ela acaba degradando, tá? Ela acaba degradando a sobra de noradrenalina, tá? Ela aqui na sinapse, ela degrada, porque conforme o espaço é sináptico, alguma nora tende a escapar. E aí a CONT pega ela aqui e tibuf, degrada ela. Tá bom? Então, a CONT também está aí, só para vocês saberem. Então, vejam bem, gente, eu tenho aqui a síntese de nora, tá? E eu tenho a liberação. Para ter a liberação dessa nora, eu preciso ter o potencial de ação e preciso ter entrada de cálcio. Quem controla a liberação? Receptores pré-sinápticos, alfa e beta. Alfa bloqueia cálcio, diminui a liberação. Beta aumenta cálcio, aumenta a liberação. Ok? E eu tenho a recaptação. E toda nora que é recaptada, parte dela sofre metabolização pela mal e parte dela é armazenada, que volta para a sinapse junto com a que está sendo sintetizada, mediante o potencial de ação e entrada de cálcio. Tenho dito. E aí, pessoal? Tudo certo, professor. Deu para entender tranquilo essa parte. Tudo, na verdade, tá dando para entender de boa.
Oi, gente, voltei. O que aconteceu? Eu não sei, eu saí do ar? Você abandonou a gente. É, professor, você abandonou a gente. Juro que eu não sei o que aconteceu. Eu minimizei o slide e pumba, sumiu tudo. Tá aí, entrou a farmacologia 4. Eu falei, mas como farmacologia 4? Oh, Jesus amado. Desculpa, gente. Tá? Imagina, professor. Gente, então, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês, tá? A gente tinha que chegar aí, falar da a sinapse desses receptores, né? E esse mecanismo todo aí de sinapse que é importante para a gente começar a falar sobre os fármacos. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou aí alguma dúvida? Curiosidade? Vale tudo. Vale tudo, gente. É só perguntar. Vou procurando aqui o diário de classe, tá? Para registrar. Muito bem. Ninguém quer perguntar nada. Puxa vida. Ou é muito bom, ou é muito ruim. É bom. É muito bom, professor. Espero que seja, então. A farmacologia não está assustando vocês, não, né? Por enquanto. Mas dá para entender bem. Tá ótimo. Deixar esse monte de tela aberta aqui. Gente, eu não sei o que está acontecendo com essa porcaria aqui. A primeira coisa, deixa eu parar de gravar, porque